Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero muito que sim. Domingo, 18 de dezembro, são um pouco mais de 10h29 aí, 10h30, vai. Tô gravando esse vídeo aqui para você ficar mais bem informado. Deixa eu mostrar para você uma fotinho de algo que a gente já tratou de maneira bem recente aí na sexta-feira que vocês gostaram. Eu tinha feito uma comparação de uma certa pessoa com Jabba the Hutt, né, do Star Wars, mas teve gente que foi talvez ainda mais criativo que eu. Olha só, olha que bonito. Eu achei formidável para você já começar esse vídeo aí com um pouco de humor. E eu preciso te trazer uma outra notícia. Na verdade, vou corrigir a notícia que eu trouxe ontem no vídeo de ontem, né? Quando eu tratei da reunião com os comandantes, a reunião lá do Lewis, né? Com os comandantes. Eu disse que o Bernardo Custer tinha dado uma informação de que a diplomação não tinha sido publicada no DOU, né? No Diário Oficial da União. Realmente não tem nenhuma publicação, porque eu tomei o cuidado de verificar se havia algum tipo de publicação nos dias 13 e 14, né? Um dia depois da diplomação do Lewis lá como o pré-eleito. A questão que se impõe é o seguinte: não foi o Bernardo Custer, tá? Eu tinha visto uma mensagem que estava rolando aí em alguns grupos de um tal de Paulo Custer, e ele dizia textualmente assim: olha, não aconteceu a diplomação porque não foi publicado. Bom, de pronto eu quis trazer essa informação para você, que achei bastante relevante, faz todo sentido. Quando você pensa no artigo 37 da Constituição Federal, que eu falo sempre para vocês, sobre os princípios da administração pública, né, que forma aquele anagrama LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Então deveria, ao menos em tese, para mim, me parece que deveria existir essa publicidade, essa publicização do ato para torná-lo efetivo. De toda sorte, o que eu fiz? Eu fui pesquisar na legislação eleitoral e ela é omissa quanto a isso. Não aconteceu nem aqui em São Paulo, nos já diplomados deputados, nem, por exemplo, no Tocantins, em outros estados que já tiveram a diplomação de deputados federais eleitos. Então, há um vácuo normativo aí, vamos chamar assim, né? Não há essa imposição da lei para publicar no Diário Oficial a diplomação dos eleitos. Então, fica aqui a minha colocação. Não tenho certeza se realmente há a imprescindibilidade de você publicar isso em Diário Oficial, mas vou continuar informando para deixar você muito bem informado. Eu quero que você veja um outro videozinho que eu recebi, muito interessante, e que vai te mostrar como a coisa não acabou, tá? Tem muita gente já descrente, acreditando, jogando a toalha: ah, acabou, não tem mais jeito. Às vezes, quando a coisa parece perdida, é que você realmente está ganhando, você está se aprumando. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, vamos ver. O vídeo tem 22 segundos, tá? Só para você saber. 22 segundos. Então, para quem acha que a onça não vai beber água, tá aí. Acredito que vá. Para os que acham que tudo está perdido, é preciso assistir até o fim, né? Deus combate à nossa frente. E o vídeo dura 22 segundos. Essa é a mensagem, tá? Se fosse um tweet, esse aí era o tweet. Bom, agora eu quero trazer para você uma outra questão. Partidos políticos. A recente decisão aí, eu vou colocar um comentário que eu fiz lá no diário, no Jornal da Cidade Online, ó, Diário Oficial, tá na minha cabeça. Fiz um comentário bastante extenso, até tem 5 minutos, de uma colocação que a Andrea fez a respeito de partidos políticos, né? Partidos políticos são regidos pela Constituição Federal, artigo 17, que eu vou trazer para você, e pelo
pela lei específica, a lei dos partidos políticos, né? Tudo no Brasil tem lei específica, gente, às vezes mais de uma. Os partidos políticos têm. E a Andrea faz uma colocação que você vai ver aí, eu digo que sim, e traço 3 premissas que eu quero que você ouça primeiro, porque nós estamos sendo acusados, na verdade, de sermos os manifestantes que estão querendo acabar com a democracia, com o Estado democrático de direito, não é? Você tem ouvido muito isso. Então, vamos ouvir o comentário e aí eu volto para traçar o panorama certinho para você e terminar com essa questão se são atos antidemocráticos ou não, se estamos realmente infringindo algum tipo de legislação, embora eu acredite que esse assunto já esteja bastante discutido, mas vamos tentar exaurir tudo que tem a respeito dele. Então veja aí o meu comentário. Caivano, nós estamos há anos aqui no Brasil, inclusive o professor Olavo de Carvalho questionava muito, né, sobre essa questão dos partidos de esquerda, em especial o PT, que recebem dinheiro estrangeiro, né, tem envolvimento com organizações internacionais, isso é vedado pela nossa lei, né, os partidos aqui do Brasil não deveriam ter esse tipo de ligação. E isso sim dá base para você extinguir um partido, e nunca houve. E agora a gente vê o ministro Alexandre de Moraes falar em extinção do PL, baseado em... Pois é, na cabecinha dele. Eu vou traçar 3 premissas aqui para apresentar para a nossa audiência, não vou me alongar muito, eu prometo. Eu vou ler o parágrafo único, perdão, do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso traduz a soberania popular, que está lá garantida no artigo 14, né, que trata do plebiscito, do referendo, né, iniciativa popular e etc. Essa garantia, essa soberania popular, forma o que é chamado de Estado Democrático de Direito. O nosso Código Eleitoral e também a Constituição Federal estabelecem que nenhum candidato é livre para disputar uma eleição sem ser por meio de um partido. Portanto, no meu entendimento aqui, bem tacanho, né? Com toda a humildade do mundo, entendo que sem o partido não vai se exercer a democracia, em vista de que você não vai conseguir ter o poder emanando do povo através dos seus representantes eleitos. Então, logicamente, por essa premissa, me parece que o Alexandre de Moraes é quem está afrontando o Estado democrático de direito. Tem mais um dado. Recentemente, ele mandou, que é a minha segunda premissa, ele mandou aí prender deputados. 2 deputados, se eu não estiver enganado. Né? Um capitão e um outro deputado, eles estão usando tornozeleira eletrônica. Mandou prender mais recentemente um vereador. Então, deixa eu ler aqui o artigo 53 da Constituição Federal. Isso já aconteceu. A gente precisa lembrar e trazer de volta aí a memória da nossa audiência, o Daniel Silveira. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O quaisquer significa que são absolutas, que essa liberdade é absoluta. Não há como diminuir, porque ele está lá justamente no parlamento, lugar para parlar, ou seja, para falar, exercer o seu direito através da voz. Ele representa o povo, aqueles que o elegeram, perdão, para poder falar por eles. Se você está calando esse deputado, você está calando a voz não de um deputado. Você está calando a voz de parte da população, eleitores deste deputado. E aí vamos chegar finalmente à terceira premissa, que é a questão dessa ação esdrúxula, né? Uma representação melhor, a decisão esdrúxula em virtude de uma representação legítima. Por quê? Artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. São assegurados a todos, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos
ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Onde é que o PL, então vamos lá, o PL é um partido, acabei de, através da primeira e da segunda premissa, demonstrar que é essencial ao exercício da democracia. O partido foi lá e peticionou a um poder público, o TSE, para investigar indícios de anomalias, indícios bastante contundentes, de acordo com o que está descrito, e aí o que a gente chama de uma normativa infraconstitucional, aquela, como é que eles chamam, né? Não é portaria, mas enfim, é um nome similar, me fugiu agora o termo. Aquela portaria do TSE 23673, que no artigo 51 diz que é anulável uma eleição cujo sistema aponte quaisquer indícios, né? Que os partidos, eles são legitimados por essa resolução, lembrei do termo, resolução do TSE. Eles são legitimados, artigo 51. Então veja que eles, através da representação, exerceram um direito constitucional de petição, baseados numa legislação, numa resolução do próprio TSE, que é o poder público que recepcionou essa representação. Então, desculpe, por mais que eu faça uma ilação, que eu tente imaginar, que eu tente extrair sombras, fantasmas, né, espectros desse sistema na cabeça do Alexandre de Moraes, eu não consigo formar uma opinião que se adeque à vontade dele. E, por último, não é uma premissa, é só uma constatação. O direito eleitoral, ele é consultivo, administrativo. Portanto, não tem poderes para aplicar uma multa, muito menos por litigância de má-fé, que não se aplicaria a essa representação, porque está baseada lá no artigo 51. É isso, gente. Ótimo. Agora que você viu, deixa eu colocar para você aí na tela o que a Constituição Federal fala, inclusive como a Andréia fez muito bem a colocação, e eu reiterei, está aqui, ó, eu disse que estava na Constituição. Artigo 17, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático de direito, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: regulamento, caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, ou a mera subordinação a estes. Eu vou parar por aqui, porque é o suficiente para a gente falar sobre o tema. Veja que muito já se falou, como ela bem colocou, Andréia, que o PT havia recebido valores de entidades estrangeiras e trabalhado sob subordinação de partidos estrangeiros, de entidades estrangeiras. Isso é motivo de extinção. Isso aqui é motivo de extinção. Não suficiente, né? Não somente isso, vamos trazer aqui para você o que está escrito na lei de partidos. Tem uma lei específica, ó, vou mostrar para você, deixa eu colocar na tela. Lei 9.096, de 19 de setembro de 95. E olha aqui como ele delimita, né, o que é um partido político. O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar o interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. O partido político não se equipara a entidades paraestatais. E aí, no artigo 2º aqui, ele repete aquilo que está descrito lá no artigo 17 que eu li para você. É livre a criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. É assegurada ao partido político autonomia para definir, sua estrutura interna, organização e funcionamento. É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites estabelecidos em lei. É assegurado aos partidos políticos
a autonomia para definir o prazo de duração de mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes, e vai. Isso é extenso. O que eu quero mostrar para você também é o artigo 31. Olha aqui. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie procedente de entidade ou governos estrangeiros. Bom, isso explica bastante, muito do que já aconteceu na nossa democracia, digamos assim. Você viu? Então está aqui a explicação legal de por que você não consegue, sem um partido, exercer a sua candidatura, ser candidato. Você precisa, você é livre para se filiar a qualquer partido, mas você não é livre para ser candidato sem a estrutura partidária, porque, segundo a Constituição e segundo a lei, é preciso o partido para o exercício democrático, né, para o exercício desse direito. Portanto, está aqui a explicação daquilo que eu disse, explicação legal, na verdade, para aquilo que eu disse. E também do que a Andréia havia falado a respeito da extinção de um partido. O que o Alexandre de Moraes está tentando dizer a respeito do PL não se enquadra na legislação. O PL não está sendo acusado de receber apoio financeiro ou algum outro tipo de apoio de entidade estrangeira. Ele está sendo acusado pelo Alexandre de Moraes e ameaçado, né, de ser extinto em virtude de cometimento de atos antidemocráticos por querer exercer o seu direito fiscalizatório e questionar a lisura do pleito. O Alexandre de Moraes é que cunhou esse termo, né? Ataque democrático, através de atitudes que ele considera antidemocráticas, que não estão na lei, não estão previstas em lei. Como eu disse lá, o artigo 51 da resolução do TSE 23673 previa que eles eram legítimos, né, que os partidos eram legítimos para essa investigação. Como lá eu não tinha condição, olha aqui, eu já trouxe isso para você no outro vídeo, mas olha aqui, ó, das verificações, deixa eu só mostrar então para você que é a resolução que eu falei, ó, resolução 23673 de dezembro de 21, tá? Vamos ver aqui se eu coloco já no lugar certinho. Tá aqui, artigo 51, das verificações extraordinárias dos sistemas eleitorais após as eleições. Artigo 51, as entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem sob pena de indeferimento liminar. Onde você está vendo que eles podem ser multados caso apresentem alguma questão? Não tem, não está previsto. Onde você está vendo escrito que a apresentação de qualquer indício, circunstância, em não sendo verificada, pode ocorrer, né, pode inferir em litigância de má-fé? Também não está vendo, porque não está aqui nem no Código Eleitoral, nem na Lei 9.504. Não existe isso. Por isso que eu disse lá que o sistema eleitoral, a justiça eleitoral, é consultiva administrativa. E eles tinham todo o direito, como você está vendo aqui no caput do artigo 51, de questionar e apresentar o que eles tinham visto. E eles viram, apresentaram definitivamente com provas que há uma circunstância que colocou urnas diferentes dando resultados diferentes. E, no entanto, eles estão sendo ameaçados de serem extintos, né? O partido está ameaçado de ser extinto, sendo que eles, como eu disse aqui, estão legitimados para exercerem a fiscalização. Eu acho até que se a gente procurar, vai ter aqui, ó, fala de entrega de relatório, vai trazer também, deixa eu tirar da tela só para você não ficar tonto, deixa eu ver aqui se fala quem é que ia verificar, né? Quem seriam os fiscalizadores aqui?
Aqui, tudo bem. Artigo 6º, ó, sabia que tinha. Então, artigo 6º. Para efeito dos procedimentos previstos nesta resolução, salvo disposição específica, são consideradas entidades fiscalizadoras legitimadas a participar das etapas do processo de fiscalização. Partidos políticos, federações e coligações. E aí traz as demais. Então, veja só. O que a própria resolução está dizendo? Olha, partido, você tem o direito, né, de exercer a fiscalização. E eu trouxe para você lá, falei, eu li lá na hora, né, que a todos, tá no artigo 5º, inciso 34, a todos é garantido o poder de petição aos órgãos dos poderes públicos. O TSE é um órgão do poder público. Está aqui no artigo 6º, o partido é legitimado para fazer essa fiscalização. O artigo 51 mostra que só basta indício e circunstância. Ele apresentou tudo isso, no entanto, está sendo multado e está sendo dito, né, pelo Alexandre de Moraes que são atos antidemocráticos. E não é só isso, né? Também está sendo dito que as pessoas nas ruas, eu já tratei desse assunto, mas é bom a gente frisar mais um pouquinho, que as pessoas nas frentes dos QGs estão cometendo atos antidemocráticos. Então está aqui, ó, no artigo 359-T, eu já havia trazido isso para você. Não constitui crime, ele é do Código Penal, tá, gente? Artigo 359-T do Código Penal. Não constitui crime, previsto neste título, a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais, por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Diante de tudo isso que eu te apresentei, não quero me alongar muito, não, para você curtir o seu domingo aí. Diante de tudo que eu te apresentei, primeiro, não há a menor justificativa para ameaçar extinguir um partido como o PL. Segundo, não havia condição legal permissiva de imputar multa ao simples questionamento do partido político sobre os resultados eleitorais. Terceiro, está previsto na resolução do próprio TSE, artigo 51 da resolução 23673 que eu te mostrei, da possibilidade de você questionar em virtude de indícios e ou circunstâncias da apuração eleitoral. E quarto, está garantido no artigo 6º da mesma resolução que o partido político era um ente fiscalizador do pleito eleitoral. Então, por isso que eu disse lá, você viu aí a minha participação, sobre qualquer ótica, sobre qualquer ponto de vista que você tente adotar, não dá para entender que a gente está tendo o Estado Democrático de Direito garantido no Brasil, principalmente nesse momento. Um momento único na história do Brasil. Aguardemos e, acima de tudo, tenha fé. Ainda não acabou. Um ótimo domingo para você. Beijo no coração de todos do Caivano. Amanhã estaremos juntos de novo. Abraço, gente.